Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Chegamos, segundou! Estamos no capítulo 5 de Marcos e hoje a gente tem muita informação nesse capítulo, então, sem mais delongas, vamos começar orando e aí a gente já parte para a nossa leitura. Amém? Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje, por mais uma semana que se inicia. Que o Senhor abençoe, Deus, os afazeres de cada um aqui, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja como for, Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, vem conosco, sabe, esteja à frente, guiando os nossos passos, coloque os teus anjos à nossa retaguarda, Deus, nos livrando dos tropeços, do caminho mau, em nome de Jesus, te pedimos ainda cobertura, Deus, sobre cada estrada, sabe, Deus, todos os caminhos onde pegarmos, em nome de Jesus, que o Senhor coloque anjos ao nosso redor para nos livrar, para nos guiar, para nos ajudar, em nome de Jesus. Colocamos ainda diante de Ti este momento de leitura da Tua Palavra. Te peço, Deus, fala conosco, abre os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, para ouvir a Tua Palavra, Te obedecer e entender, né, a Sua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado vestido no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Eu vou parar aqui rapidamente porque eu quero trazer 3 pontos. É que ontem a gente viu então que antes de Jesus chegar em Gedar, ele enfrentou aquela tempestade, né? Onde o discípulo, ele estava ali dormindo, tranquilo e calmo. E os discípulos desesperados: Jesus, você não se importa que a gente vai morrer? Então eu gostaria, porque é uma coisa que fala muito ao meu coração, que fala: cara, se você tem propósito, você vai chegar do outro lado. Tanto que Jesus falou: a gente vai pro outro lado. E ele foi pro outro lado por causa de uma pessoa, pelo que a gente pode entender deste texto, né?
Então, existia propósito naquela viagem. Enquanto Jesus, né, enquanto você está nesse propósito, nessa missão aí com Deus e com Jesus no seu barco, é isso, né? E talvez aquela tempestade, aquela dificuldade foi exatamente porque sabiam que ia salvar esse homem, né? Esse homem ali era... Cara, esse homem devia fazer o terror nessa cidade. Você já pensou sobre isso? Você já pensou numa pessoa que ele esmigalha, fala que amarravam ele e ele tirava? Eu até anotei no meu caderno assim, eu conheço muita gente, né? Eu conheço muita gente, não, eu já vi muita gente assim, tipo, andando no sol, na chuva, um povo assim na chuva, num frio de estremecer, andando assim totalmente, sabe, sem roupa, com pouca roupa, de boa e tal. E a gente vê essas coisas, a gente fala, Jesus, como é que essa pessoa consegue, né? E aí eu anotei assim, mas eu nunca vi um tipo de gente desse. Mas eu não tenho dúvidas que se eu for porque também eu não moro, graças a Deus, eu não moro perto de cemitério. Mas eu não tenho dúvidas que um coveiro deve ter muitas histórias sobre isso. Muitas histórias de pessoas, de endemoniados, né? Que ficam ali rondando aquele ambiente, que fazem coisas terríveis, né? Se você conhece alguma história, coloca aqui pra gente. Mas enfim, então eles tinham um propósito de chegar a este lugar para salvar essa única pessoa, né? Que salvaria toda a cidade, porque aquele homem devia ser o terror da cidade. As meninas, as crianças, todo mundo devia ter medo dele, devia, né? Tipo, ainda que ele vivesse mais ali perto do cemitério, cara, ele devia ser um terror. Devia ser um terror. E quem sabe o que ele fazia de mal com as pessoas que iam ali? Porque, afinal de contas, ele estava endemoniado. Ele estava fora de si, um demônio. A gente vê, a gente viu, a gente ouviu que demônios, eles vêm para matar, roubar e destruir, né? Então, ele devia ser um terror naquela cidade. Então, Jesus vai, salva. E ao salvar quando ele chega lá, os demônios já chegam e fala: Jesus, por favor, não nos mande não nos mande para fora dessa cidade. Essa cidade aqui é importante pra gente. Nos manda entrar naqueles porcos. E aí eu vou entrar num assunto um pouco polêmico, mas eu gostaria de falar sobre isso, sabe? Aquilo ali era o comércio deles, né? Servia muito como comércio, servia muito como o meio ali, tanto que vai falar que eram quase 2.000 porcos, então aquilo ali era importante para eles. Mas quando eu vejo também que Jesus não tem muita, como é que se diz? Muito compromisso com animais, né? Jesus tem compromisso com as pessoas, né? A gente acabou de ver aí uma mobilização por causa do cão-orelha, e sim, é importante a gente fazer isso, é uma maldade, é uma crueldade muito grande uma pessoa que faz esse tipo de coisa com um cachorro. Mas Deus está preocupado com essas pessoas, né? Com as pessoas que estão espancando, porque se elas fazem isso com um cachorro, para elas fazerem com uma criança, com um idoso, com uma pessoa, não custa nada. Então, é isso. E a terceira coisa, eu não vou mais me alongar, porque, né? E a terceira coisa que eu vejo é que as pessoas ficaram espantadas quando o homem estava bem vestido. As pessoas ficaram admiradas, e tudo bem, é de ficar admirada. Mas quando ele estava lá fazendo pior na sua cidade, elas não estavam assustadas, elas já estavam acostumadas a conviver com aquilo, com aquele tipo de homem, com aquele senhor, né? Então, é de se estranhar, né, gente? É no mínimo estranho.
Mas vamos continuar porque tem muita história e eu acho que não vai dar mais tempo. Vou fazer leitura corrida aqui. Quem quiser já sabe. A gente hoje aqui vai falar muito sobre fé, sobre essa questão de compaixão, né? E se você tem interesse em continuar esse bate-papo, aumentar o seu nível de fé, entender quem Jesus é, que Jesus ama a sua vida, que Jesus, sabe, ele veio ao mundo, ele morreu por você, pela humanidade, sabe? E se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse amor, sobre essa compaixão de Jesus e aumentar o seu nível de fé, de confiança, de saber que tem alguém que luta por você, que ama você, que não quer deixar você do jeito que você está, eu te convido então a entrar na comunidade. Eu escolho Cristo todo dia, é uma comunidade online, não é uma igreja, é um ambiente onde nós vamos falar de Bíblia, onde nós vamos falar de missão, de propósito e onde a gente vai entender, reconhecer Jesus como nosso único Senhor e Salvador, mas como essa pessoa que nós lemos aqui em Marcos o tempo todo, digno da nossa confiança, digno da nossa adoração, da nossa devoção e digno da gente entender que, cara, ele veio por nós, ele tá disposto a, sabe, fazer qualquer coisa por nós, amém? Vamos continuar, vai dizer assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que sare e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito. Mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque você teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então, Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Então, gente, temos aí um tempinho ainda. Vamos começar falando, então, sobre... Vamos falar quem é Jairo. Jairo, então, era um chefe de sinagoga. E eu anotei aqui o que um chefe de sinagoga fazia. Ele selecionava leitores e professores da sinagoga.
Ele examinava os discursos dos oradores públicos, garantia que todas as coisas fossem feitas com decência e de acordo com os usos ancestrais, era um líder respeitado e influente, sendo uma figura de destaque na vida social e religiosa. Ou seja, então, Jairo era aquela pessoa ali que meio que, né, comandava ali todos os que iam pregar na sua igreja, digamos assim. Não comandava, mas ele era responsável ali para que tudo saísse conforme a visão e, enfim, o que ele entendia de que era certo. Mas esse homem estava arrasado porque sua filha estava terrivelmente doente. E aí ele vai e se joga aos pés de Jesus. E eu quero continuar na história dele antes da gente passar aí para o meio do caminho onde a mulher do fluxo de sangue encontra Jesus. Vai dizer que na casa dele estava uma confusão geral. Devia ter aqueles fariseus, aquele bando de gente, né? Enfim, a gente não sabe, não fala aqui quem era, mas diz que estava uma confusão, muita gente chorando e gritando. Ele estava ali firme, focado, sabendo quem procurar, sabendo a quem se humilhar. Ele estava ali, sabe, determinado, e gente virava, falava para ele: não, esquece isso. Não incomoda mais ele não, porque sua filha já morreu. Jesus olha para ele e fala: não tenha medo, tenha fé. Se você olhar bem dentro dos olhos de Jesus, se você reconhecer Jesus, se você realmente decidir parar, calar as vozes ao seu redor, sabe? Parar de ouvir as pessoas, parar de ouvir, né? O sistema do mundo, aquilo que está dizendo não vai dar certo, não, esquece isso, não continua, para com isso. E você olhar para Jesus e você vai ver ele dizendo: continua, fica firme, fica na fé. Se eu te falei, eu vou cumprir. Vamos, bora. Não importa quanto tempo demore, não importa se eu paro por um momento para acudir alguém. Não importa como a multidão está aqui espremendo a gente. Bora. E aquele homem chega e tem uma confusão. Aí Jesus vira e fala assim: fica quieto, para com isso. Deixa de gritaria à toa. A menina não tá morta não, ela tá dormindo. Aí o povo faz o quê? Tava chorando. Aí sabe o que o povo faz? Essa menina já tá morta, esse morto aí já fede, bobinhos. Jairo, você vai acreditar nele? Sua filha já tá fedendo. As pessoas estão falando isso pra você com muita crueldade. As pessoas estão olhando pra você e tá falando. E aí Jesus, sabe o que Jesus faz? Jesus pega ele, a mãe dele que tinha fé, os discípulos, os 3 discípulos que tinham fé junto com ele, e leva para dentro do quarto. Tranca todo mundo lá de fora. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque você às vezes está no meio de gente que tá te falando que não tem solução, que é melhor você desistir, que é melhor você parar, que é melhor você esquecer esse negócio de Jesus. E Jesus está pronto para fazer o seu milagre, se você não desistir dele. Bom, e pelo meio do caminho, pra gente finalizar, a gente então tem uma mulher do fluxo de sangue, que diz que os médicos haviam maltratado ela tinha gastado todo o dinheiro dela e ela mais sofria do que ficava curada. Às vezes ela foi pro médico, às vezes ela fez quimioterapia, às vezes ela fez muitas coisas e ela só sofria. Aquele sangue não parava, e quem sabe quem perde sangue fica com depressão, fica anêmico, fica um monte de coisa ruim. Aquela mulher, ela só sofria. E quando ela vê Jesus, ela fala: ele é a minha última chance. Se eu apenas tocar na barra da roupa dele, eu vou conseguir ficar curada. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida disso. E aí ela vai e pega nas vestes, e no mesmo
no mesmo momento, ela sente aquele sangue estancar. Ela sente aquele poder no corpo dela. E Jesus também sente que, apesar de ter muita gente, ele sente que algo diferente aconteceu com ele. Ele vira e ele fala, oxe, que é isso que acabou de acontecer aqui? Que fé foi essa que me tocou? E aí, ela vira e ela fala, eu não vou roubar a bênção, né? Não posso fazer isso, não posso sair e ficar quietinha na minha. Receber uma bênção dessas e não agradecer. E ela se joga e ela fala, perdão, Jesus, eu tive que fazer isso. Eu tive que tocar no Senhor. E ele vira e ele fala, minha filha, olha só. Ai, que cura. Além de ser curada no sangue, no corpo daquela mulher, ela recebeu minha filha com tanta ternura, com tanto amor. A sua fé te curou. Meu tempo se esgotou. Deus abençoe. Tchau, tchau.